O evento Declínio das Nações tem por objetivo discutir temas de geopolítica, relações internacionais e como esses assuntos afetam a sua vida, a vida do seu filho, a vida da sua família. O evento se divide em 3 dias, onde serão entrevistados nomes como Ivan Kleber, Diego Pesce, Fernanda Tactani e Andréa Medrado. Não perca o maior evento do Oliver Talk e fique preparado para entender o que está acontecendo com o mundo. Ivan Kleber é correspondente internacional do canal PH Vox, especializado em geopolítica e relações internacionais, e autor do livro Os Estados Unidos e o Partido das Sombras. Ivan Kleber fala aqui com a gente do globalismo no seu seio, na sua origem, a Londres, a capital financeira da Europa. Antes de assistirem ao mini documentário, fiquem até o seu final, pois teremos uma surpresa. E além disso, assinem e curtam o canal Oliver Talk. O globalismo da seguinte maneira: existem famílias centenárias, grupos, enfim, que pretendem instaurar aí uma nova ordem mundial. A gente falou em teoria da conspiração e o cara diz, então esses caras aí começaram já com nova ordem mundial. Bom, vamos então simplificar a globalização, né? O globalismo, perdão, e a nova ordem mundial. São movimentos que pretendem, digamos assim, criar problemas globais para trazer soluções globais. Porém, como que você coloca isso em prática? Você precisaria de um comando mundial, portanto, uma nova ordem mundial. Mas nós temos vários empecilhos, né? Não basta você ter dinheiro, né, para que você alcance esse seu objetivo. E muitas vezes são governos nacionalistas, independente de ser de direita ou esquerda, e instituições, e acima de tudo o imaginário das pessoas. É muito difícil, você não pode acordar amanhã e dizer, olha, a ordem que você conhecia acabou e portanto nós temos essa nova ordem mundial. As pessoas dificilmente aceitariam, não é, que um problema do seu bairro dependesse de uma diretriz da ONU para ser resolvido. Portanto, o globalismo é uma espécie de passagem para, digamos assim, colocar isso na cabeça das pessoas. É um trabalho de décadas, talvez de séculos, dependendo do ponto de vista, assim, da onde que você começa a puxar o fio da meada, né? If it's a free democratic society, there are many different movements within the society. There obviously in every society there are people who are against this society. They may be simple criminals, ideologically in disagreement with the state policy, conscientious enemies, simply psychotic personalities who are against anything. Right? All these movements will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. We don't stop an enemy. We let him go. We help him to go in the direction we want them to go. Okay? Obviously, there are tendencies in each society, in each country, which are going to opposite direction from the basic moral values and principles. To take advantage of these movements, to capitalize on them, is the main purpose of the originator of subversion. So we have religion, we have education, we have social life, we have power structure, we have labor relations, unions, and finally we have law and order. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? These are the areas of application of subversion. What it means exactly? In case of religion, destroy it, ridicule it. Education, distract them from learning something which is constructive, pragmatic. Teach them history of urban warfare, natural food, home economy,
your sexuality, anything, as long as it takes you away, okay? Social life. Replace traditionally established institutions and organizations with fake organizations. Take away the initiative from people. Take away the responsibility. Power structure. Okay, the natural bodies of administration, which are traditionally either elected by people at large or appointed by elected leaders of society, are being actively substituted by artificial bodies. The bodies of people, groups of people whom nobody elected. Never. As a matter of fact, most of the people don't like them at all, and yet they exist. Do not have neither qualification nor the will of people to keep them in power, and yet they do have power. Então, mas o objetivo final do globalismo é levar a essa nova ordem mundial. Um exemplo claro de um braço dos globalistas que até o momento foi colocado em prática e atingiu alguns resultados é o bloco chamado União Europeia. E mais para frente a gente até pode falar um pouco de como que funciona a União Europeia e você vai entender que muitas vezes um morador de Dublin, na Irlanda, que tem um problema na lâmpada do poste, precisa de uma resposta de Bruxelas e não da prefeitura de Dublin para solucionar o problema, né? That's the last time you are applauding here. I'm really surprised that you are here. You are fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? Isn't it funny? You know, when I came here 17 years ago, and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? And the reason you're so upset, the reason you're so angry, has been perfectly clear from all the angry exchanges this morning. You, as a political project, are in denial. You're in denial that your currency is failing. You're in denial. Well, just look at the Mediterranean. No. As a policy to impose poverty on Greece and the rest of the Mediterranean, you've done very well. And you're in denial over Mrs. Merkel's call last year for as many people as possible to cross the Mediterranean into the European Union has led to massive divisions between countries and within countries. But the biggest problem you've got, and the main reason the United Kingdom voted the way that it did, is you have, by stealth, by deception, without ever telling the truth to the British or the rest of the peoples of Europe, you have imposed upon them a political union. You've imposed upon them a political union. And when the people in 2005 in the Netherlands and France voted against that political union, when they rejected the Constitution, you simply ignored them and brought the Lisbon Treaty in through the back door. What happened last Thursday was a remarkable result. It was indeed a seismic result, not just for British politics, for European politics, but perhaps even for global politics too, because what the little people did, what the ordinary people did, what the people who have been oppressed over the last few years and seen their living standards go down, they rejected the multinationals, they rejected the merchant banks, they rejected big politics, and they said, actually, we want our country back, we want our fishing waters back, we want our borders back. We want to be an independent, self-governing, normal nation. And that is what we have done. And that is what must happen. De forma bastante resumida, André, como você falou que a gente pretende falar para um público que talvez nunca ouviu falar em globalismo, eu diria que é isso. É uma passagem necessária para a levada da a introdução, né, da nova ordem mundial, André.
Bom, pelas minhas caminhadas em Londres e tendo como guia os livros do professor Alexandre Costa, eu hoje consigo identificar a Chatham House, eu consigo identificar o banco dos Rockefellers, eu consigo identificar onde fica o escritório dos Rockefellers, instituição Bill e Melinda Gates. É muito curioso. Hoje eu vejo, então, ele está falando, aquele prédio ali, inclusive a gente faz fotografias e registra tudo isso, né? Bom, André, mais do que o centro financeiro da Europa, Londres é o centro mundial dos globalistas, porque é de fato aqui que as coisas acontecem. Alguém pode dizer, tá, mas em Nova York, onde fica nisso? Neste caso, Nova York fica atrás de Londres, justamente porque aqui em Londres é a sede destas fundações, que trabalham para impor uma nova ordem mundial. Eu citei a Chatham House, poderia citar a Sociedade Fabiana também, passo lá quase que sempre, tenho clientes naquela região, eu por mês passo umas 5, 6 vezes na frente da Sociedade Fabiana. Então, o que acontece? As reuniões, os debates acontecem todos aqui em Londres. E tem mais um fator. A libra esterlina contribui com isso. Pouca gente sabe, mas a libra vale mais que o dólar. A libra tem uma estabilidade maior. O Banco da Inglaterra hoje guarda uma reserva de aproximadamente 400 trilhões de dólares em barras de ouro. Não é pouca coisa. Perdão, bilhões, com B. 400 dá uma diferença. 400 bilhões em barras de ouro no centro da City of London. E aqui, André, eu quero trazer uma diferença. Existe a City of London, existe a cidade de Londres. A City of London, que é um pedacinho do centro de Londres, que historicamente é onde os romanos se estabeleceram, e mais para frente o rei William, primeiro rei inglês William, o Conquistador, em 1066, ela tem uma certa autonomia. Ela tem um status tão importante quanto o da Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, inclusive na questão de impostos. Como espaço, eu diria que a gente pode comparar com o que é o Vaticano em Roma. É bem pequenininho, mas tão logo você entra nela, você vê completamente desde a arquitetura, as placas são diferentes, e eles inclusive têm um prefeito, que não é o Sadiq Khan. A City of London tem o seu próprio prefeito e que administra ali a região. Então, é aqui que acontecem as reuniões dentro dessas casas, a Chatham House, dessas fundações que eu citei. Outro dia, caminhando, do nada, eu reparei, Rockefeller Center, não sei o que lá, fui ver, era uma casa de leilões do Rockefeller. E vale lembrar também que o sistema inglês de privacidade, ele é mais bem executado que o dos americanos. Então, se você quiser fazer um jantar e discutir nova ordem mundial com George Soros, eu aconselho um restaurante em Londres e não em Nova York, porque eles já têm essa estrutura, você entra e sai do restaurante e ninguém vai saber que você passou por ali. Tanto é que os funcionários que trabalham nesses restaurantes, por exemplo, o primeiro garçom que leva o primeiro prato, ele não volta mais para a mesa. Vai ser um garçom diferente que vai atender. É muito caro, mas, por exemplo, em um jantar normal, eles rodam a cada prato, o garçom tem que ser diferente, justamente para manter a privacidade dos clientes. Então, tudo acontece aqui em Londres e não é de hoje, tá, André? Essa estrutura já vem aí de séculos e eu poderia falar aí de tranquilamente 200, 300 anos sem problema. Vale lembrar que Londres foi a capital do mundo por muito tempo, quando o Império Britânico era um império que predominava. Então, essa herança, né, de ser aí um hub central não vem de hoje. Com o passar do tempo, porém, Londres soube preservar essa característica, né? E somado a isso, aqui na Inglaterra, a gente tem as universidades de Oxford, as universidades de Cambridge, você tem também a London School of Economics. Então, muitas das ideias que vão para países do assim chamado terceiro mundo saem da London School of Economics, que é uma ideia que será aprovada pela ONU. Outro elemento utilizado aí
pelos globalistas. Então, Londres é isso. Eu diria que Berlim é a capital do mundo que eles mais estão tentando implantar o globalismo como um experimento. Mas as ideias saem aqui de Londres, André. Bom, para desespero daqueles que previam esse apocalipse, não aconteceu, André. E muito pelo contrário. Eu me lembro que eu já estava aqui em 2016 e durante a campanha eles diziam, olha, já em 2017, ainda antes do Brexit, a economia vai cair algo como 4 ou 5%. Bom, em 2017 a economia inglesa cresceu, britânica, perdão, cresceu. O tal do colapso financeiro não aconteceu. Não tenho notícias de bancos que tenham transferido suas operações. As cidades de Frankfurt e Paris chegaram até a investir uma quantia razoável de dinheiro para receber esses banqueiros que acabaram não saindo de Londres. A economia aqui até a pandemia ia muito bem, obrigado. E agora, pós-pandemia, nós podemos colher alguns frutos do Brexit. A Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido, perdão, será o país dentro do G7 que mais vai crescer agora em 2021. O Reino Unido não depende das amarras, mas da União Europeia. Então, nesse sentido, até a questão da vacinação, você pode ter uma visão favorável ou contrária a ela, mas o Reino Unido não dependeu da União Europeia. Ele produziu suas vacinas e adotou a sua política de vacinação. Aqui, no momento, enquanto nós estamos falando, não é exigido nenhum passaporte sanitário e nós voltamos ao nível pré-pandemia, ou seja, não é obrigado o uso de máscaras em local algum, a vida voltou ao bom e velho normal, por enquanto. A gente não sabe no inverno, né? Mas de qualquer maneira, então, o Brexit já trouxe alguns frutos e inclusive está faltando mão de obra. A Inglaterra está com um sério problema de mão de obra, principalmente física, né? Por exemplo, motoristas de caminhão e funcionários que carreguem os caminhões. Então, esse problema está acontecendo, mas era previsto. A campanha do Brexit alertou de que sim, isso iria acontecer justamente porque iria criar aí uma demanda de emprego, né? E então, além do que, hoje o país tem o controle das suas fronteiras. Neste sentido, André, o Brexit foi um duro golpe para os globalistas. É óbvio que eles estão tentando agora reverter de alguma maneira e fazer com que o Brexit trabalhe a favor deles. No momento eles não estão conseguindo, mas o Brexit foi de fato um duro golpe para os globalistas, André. I walked in here, as I've said before, you all thought it was terribly funny. You stopped laughing in 2016. But my view has changed of Europe since I joined. In 2005, I saw the constitution that had been drafted by Giscard and others. I saw it rejected by the French in a referendum. I saw it rejected by the Dutch in a referendum. And I saw you in these institutions ignore them, bring it back as the Lisbon Treaty and boast you could ram it through without there being referendums. Well, the Irish did have a vote and did say no and were forced to vote again. You're very good at making people vote again, but what we've proved is the British are too big to bully, thank goodness. Mais do que isso, André, eu vou compartilhar as fotos que a gente possa disponibilizar para o público do dia, de uma das tantas vezes que eu passei por lá. A ideia de fazer o vídeo, André, da Sociedade Fabiana, nasceu quando eu via o professor Olavo fazendo posts no Facebook, tempo que eu usava Facebook. Não me procurem no Facebook, que acho que dificilmente vocês vão me achar lá, tá? E as pessoas negavam a existência da Sociedade Fabiana. Eu dizia, mas meu Deus, como assim estão negando um negócio que existe, né? Enfim, e o professor Olavo, ele falava de Fabiana, esse velho aí tá com teoria da conspiração, o que é esse negócio de Fabiana, nem existe, não sei o quê. Você vê, quanta gente que se diz da direita, que se diz conservador, não me chamou de louco por eu estar contando a história do Foro de São Paulo. Só admitiram que o Foro de São Paulo existia quando o próprio Lula reconheceu.
quando no terceiro congresso do PT, eles reconheciam o Foro São Paulo como coordenação estratégica da esquerda latino-americana. Aí sim. Aí foi liberado. Agora pode falar, porque agora não tem mais perigo. Ou seja, esta foi a maior trama mentirosa de mídia na história do mundo, gente. Agora, o pessoal se escandaliza porque o Lula roubou 3 trilhões. Eu digo, mas por que vocês só se escandalizam quando tocam no seu dinheiro? Os caras te fazem de trouxa, te enganar o país inteiro não é crime, não. Não tem problema, desde que não mexa no dinheiro. Da onde veio essa mentalidade? Eu lhe digo que essa mentalidade é, vamos dizer, o capitalismo destituído de qualquer valor moral, cultural, religioso. Isso é ideologia liberal, gente. O capitalismo está acima de tudo. Eles criam toda uma concepção ideológica baseada nos valores econômicos do capitalismo. Então, quais são os princípios do liberalismo? São esses. Por isso que não pode. Veja, meu primeiro contato com os liberais foi uma conferência sob o título Por que não sou neoliberal? Feita no Instituto Liberal do Rio de Janeiro, naquela época presidido por um bom amigo meu, que era o Donald Stewart, né? Era um brasileiro, apesar do nome, era filho de canadense. Então, eu falei, não posso aprovar essa coisa, quer dizer, essa idealização do capitalismo, como se o capitalismo fosse um negócio divino, né? Em geral, o capitalismo se levantou baseado em valores culturais, religiosos, morais anteriores, né, que ele não atacava, e por isso ele subiu. Mas existe um capitalismo radicalizado que não reconhece valor nenhum acima de si mesmo. E esta mentalidade dominou grande parte dos nossos liberais. E domina ainda muitos deles. Outro dia estava até o pessoal discutindo o negócio de privatizações. Quer dizer, você acha que você privatizar tudo vai quebrar o poder dos comunistas? Você é louco. Porque vem os comunistas e compram. As empresas que você privatiza, vem o chinês e compra tudo. Quer dizer, que história? Quer dizer, o amor à economia capitalista é tanto que cega a pessoa para o conflito bélico, para a luta pelo poder mundial. Não existe mais poder mundial, só existe comércio. Tem muita gente que pensa assim. Ou seja, privatização, é claro que a privatização, em princípio, é um negócio bom. Mas não é a solução mágica que está sendo apresentada. Privatizar para quem? Porque você lembra no tempo do FHC, ele também privatizava. Privatizar para quem? Para os amigos dele, meu Deus do céu. E o que eram os amigos dele? Era a esquerda, chamada social-democrata. Que é falso, porque dizer que Fabiano é social-democrata, aqui, a Sociedade Fabiana da Inglaterra era dirigida pela chancelaria soviética. Hoje sabe que o livro principal do casal Sidney e Beatrice Webb, que eram os fundadores, dirigentes máximos da Sociedade Fabiana, o livro veio pronto da chancelaria soviética. Eles simplesmente assinaram e publicaram o livro. Então o fabianismo é um mecanismo do movimento comunista internacional. Ele não é um socialismo brando, não é outra coisa, é a mesma. E sempre houve essa, assim como essa dualidade foi representada no Brasil, no mundo inteiro foi assim. Aí um belo dia, depois de começar a trabalhar no PH Vox, eu vi que uma postagem minha teria uma relevância um pouco maior de quando eu era apenas um seguidor do professor Olavo. Falei, deixa eu corrigir essa injustiça. Ó, tá aqui, tem um prédio, fica em uma das regiões mais caras de Londres, fica a 5 minutos a pé do Palácio de Buckingham, onde mora a rainha. Bom, feito isso, esse registro, né, uma vez que a gente conseguiu provar para o outro lado que a Sociedade Fabiana existia de verdade, agora nós podemos debater então, porque até então o debate não estava indo. E vendo alguns registros históricos e estudando, André, veja bem, no final do século XIX, nós tínhamos 2 partidos que dominavam a cena política no Reino Unido, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Depois das comunas de Paris, enfim, tudo mais, nasce, né, uma classe, também por conta da Revolução Industrial,
trabalhadora nas fábricas, operária, enfim. E os fabianos entenderam que essa classe não tinha uma representação nem no Partido Liberal, nem no Partido Conservador, de que era necessário dar força e dar apoio àqueles neocomunistas, vou usar esse termo, os recém-convertidos ao comunismo no Reino Unido, que sozinhos não passariam aí em uma eleição de 2, 3%, não teriam uma força política. Veja bem, André, o Partido Liberal, ele protagonizava, ele era realmente o antagonista do Partido Conservador. É justamente a sociedade fabiana que começa a desmontar o Partido Liberal e levar esse eleitor ao Labour, ao Partido Trabalhista da Inglaterra. Tanto eles tiveram êxito, eles começam por isso que o símbolo da tartaruga foi muito bem colocado. Eles começam esse trabalho por volta de 1893. Eles vão colher o fruto em 1923, 20 anos depois. Que para a sociedade fabiana é um piscar de olho isso, tá? Só para dar uma ideia do êxito que eles tiveram, André, a última vez que nós tivemos um primeiro-ministro no Reino Unido do Partido Liberal foi justamente na década de 20. Depois disso, o Partido Liberal nunca mais conseguiu eleger um primeiro-ministro. Aí nós começamos a ter esse ping-pong entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. E quem foi o principal responsável por essa imigração foi a sociedade fabiana. Aqui em Londres, como eles atuam agora, né, nos dias de hoje, não é a sociedade aquela que eu visitei que arrecada fundos para protestos, manifestações, etc. Contrário, ela recebe os fundos e organiza as manifestações. Tanto que um dia que eu fui, que estava aberto, eu dei uma especulada e eles estavam organizando o Karl Marx Sunday, que seria, veja bem, e aconteceu, André, isso foi em 2019, 4 domingos seguidos de julho, a juventude sair caminhando da onde morou, em Soho, na casa do Karl Marx, até a casa do Vladimir Lenin, que ele também morou aqui em Londres. Eu posso estar disponibilizando algumas fotografias para a gente mostrar para o público. Eu já visitei as duas. Vocês vão dar risada. Onde o Karl Marx trabalha hoje, morou, hoje digamos que é uma casa da luz vermelha. Então, mas olha só a força. O que é? A sociedade fabiana, ela recebe os recursos para organizar esse tipo de evento, de manifestação. Então tudo conta. Uma vez eu me infiltrei nessa turma da esquerda para ver como é que era. Você vê que o broche, Sociedade Fabiana, sponsored by Sociedade Fabiana, mas eles são apenas o canalizador dos recursos que vêm de ONGs para impor ideias que saíram da Chatham House. Você está, por exemplo, poderia citar outra entidade, poderia citar a Open Arms do Open Society, por exemplo, do George Soros. Então, hoje, a principal atividade da Sociedade Fabiana na Inglaterra é fazer isso, e nestas manifestações, André, o que eles fazem? Eles buscam aquele jovem de 16, 17 anos que começa a se destacar e dizer: meu amigo, vem cá, o que você anda lendo, o que você anda estudando? Você é um prodígio, você pode ser a Hillary Clinton do amanhã, então vem cá que a gente vai conversar. Esse é o trabalho que a Sociedade Fabiana executa no momento, e eu sou testemunha ocular disso, André. Então, lá vai a gente aqui desfazer alguns sonhos, né? André, talvez você não saiba, mas eu sou filiado ao Partido Conservador aqui no Reino Unido desde 2017. Isso me deu a oportunidade de participar de reuniões. Enfim, aqui não tem grupo de WhatsApp, tá? Aqui conservador ainda conversa pessoalmente, tá? Enfim, alguns fóruns, etc. E existe ainda, dentro do partido, aquele conservadorismo que vem de uma herança do século XIX. Isso ainda existe. O problema é que o Partido Conservador, ao longo dos anos, absorveu muito daquele liberal que não encontrava mais
e não via no Partido Liberal como uma via para colocar suas ideias em prática. E ele, porque não tinha força eleitoral. No Partido Conservador ele encontrou isso. Assim como no Partido Trabalhista, você tem o marxista-leninista, como tem aquele mais moderado, que seria a social-democracia. Bom, hoje o Partido Conservador no Reino Unido passa por um grande debate interno e está dividido. Se você pegar a política do Boris Johnson referente à China, você diz, meu Deus, isso é o conservadorismo colocado em prática. Vou pegar aqui duas declarações do Dominic Raab, que era o secretário de Relações Exteriores até 15 dias atrás. Hoje ele é uma espécie de vice-primeiro-ministro. Ele caiu, mas caiu para cima. Primeiro, perguntado sobre a China, ele disse, nós não vamos colocar a ideologia abaixo dos negócios, abaixo da economia. A visão de mundo livre vem antes do que a economia. E a nossa ideologia está acima disso. Bom, na onda do Black Lives Matter do ano passado, o mesmo Dominic Raab declarou, perguntado a uma rádio se em um evento ele ficaria de joelhos, né? Que estava essa moda de ficar de joelhos pro Black Lives Matter e tal. Ele disse que nesta ordem ficaria de joelhos apenas para Deus, a rainha e a sua família, a sua esposa, que no caso era a família, justamente. E por que a rainha? Porque é a nação, né? Representa o país, né? A coroa. Então, muito boa resposta. Mas do outro lado, a gente vê o Boris Johnson caminhando para cima e para baixo com a pauta ambientalista. Ele só fala de ambientalismo. Ele esquece que ele tem um país para governar, às vezes. Então, dentro do Partido Conservador, eu tenho a sensação de que o Boris, ele só não acelera ainda mais a pauta globalista porque ele tem uma forte resistência dos backbench, que seria o baixo clero aí no Brasil. Um bloco, aproximadamente 150, 200 parlamentares, do universo de 364, que se opõe a tudo isso. E da onde que vem esses parlamentares, André? Do interior da Inglaterra. Por isso que eu brinquei antes que eu quero ir para o interior. Se você ir a uma cidadezinha do interior, próxima a York, no norte, eles são contra o aborto, eles são contra a eutanásia, eles ainda respiram esse conservadorismo que você falou do Partido Republicano. Quanto mais próximo você vem de Londres, mais o progressismo, digamos, revolucionário avançou. E a gente tem essa divisão. Graças a Deus, até o momento, a gente tem essa grande maioria de conservadores que impede que o Boris Johnson acelere a pauta. Já o Boris, ele me parece ser um baita de um oportunista. Porque, veja bem, ele sentiu ali, quando ele era prefeito de Londres, que ele teria a possibilidade, e um bom prefeito, por sinal, de ser o próximo primeiro-ministro. Gente, ele escreveu uma biografia do Winston Churchill, do Sir Churchill, muito boa, muito elogiada, eu ainda não li, mas as pessoas elogiaram muito. Ele fala grego, ele falava abertamente pró-Brexit, ele era o escolhido, mas infelizmente depois da eleição, e veja bem, ele tem uma maioria hoje no parlamento que Donald Trump e o presidente Bolsonaro jamais sonharam em ter. Eu diria que poucas vezes na história um conservador teve uma maioria como ele tem. E justamente porque ele na campanha dele, ele prometeu essa agenda conservadora. Isso mostra que existe um apelo, digamos assim, no país para essa agenda. E tem mais, André. Você vai ficar talvez surpreso com essa notícia. Está acontecendo um fenômeno aqui na Inglaterra que, como a esquerda compra tanto essa política de identidade de gênero, pró-aborto, etc., LGBT, falar neutro, essa coisa toda, aquele eleitor que votou no Partido Trabalhista a vida inteira, aquele cara que está com 40 anos, que está com o filho na faculdade, que ainda começou a votar no Partido Conservador, justamente porque ele viu no Partido Trabalhista uma ameaça à família dele. Quer algo mais conservador que isso? Defender a família? Então, você tem veja bem, na última eleição em 2019,
os conservadores venceram em distritos que eles não venciam há 50, 60 anos. Justamente porque teve essa... fui em reuniões depois da eleição e eles ali estavam explicando o que estava acontecendo. Por que esse cara que odiava a gente até outro dia está votando na gente? Por causa da família. E o Boris, ele que sempre fez uma leitura correta nessa escalada política dele, muito rápida, nesse momento, na minha opinião, ele está errando. Ele está abraçando a pauta ambientalista, achando que isso lhe vai dar popularidade e, de consequência, ele vai ficar mais um mandato em 2025. Sendo que ele acabou de vencer uma eleição com uma maioria tranquila. Custa colocar aquilo que ele foi eleito em prática. Bom, André, eu odeio teoria da conspiração, mas sobre essa guinada do Boris, nós precisamos falar um pouco a respeito da esposa dele, que tem amizades, digamos, que eu não teria. Tem uma moça, se não me engano, americana, alguma coisa Abramovich, Mia Abramovich, ela faz uns rituais, não sei se você já ouviu falar, André. A esposa do Boris é amiga íntima dessa Marina Abramovich. I love to live in space in between. It's when you are leaving old habits and we are completely open to destiny. I came to Brazil to look for places of power and for the people who have certain energy. Parallel realities, incorporations, entities. Brazil is so full of this kind of stuff. This is why I'm here, waiting to start my mission. I'm experiencing so many different emotions. There's so much pain. I can help raising consciousness through art. Emotions arise in me when I feel my heart is opening. It is so painful. O principal arquiteto do Brexit... o Cummings, né? O Cummings, porque tá rolando uma CPI da Covid aqui também, é mais discreta, né? Britânico, você sabe. Quando tiver... E questionado ali, poxa, até o dia 22 de março, o cara tava decidido a não ter lockdown, nada. Pô, beleza, foi pra esse cara que eu votei. Em 3 dias ele mudou de ideia completamente. E o Cummings coloca isso, olha... Nós tivemos muitos problemas. Hoje o Cummings está fora do governo, mas nós tivemos muitos problemas por interferência dela. Dela chegar e dizer, olha, quem vai ser o secretário de educação vai ser fulano, não Beltrano. E aí quando você puxa a identikit da primeira dama, digamos assim, e começa a ver ligações com essa Abramovich, você fica com a orelha de pé. Aí não tem, eu odeio teoria da conspiração, quem me acompanha no Pegavox sabe disso. Mas aqui tá saindo do assunto da teoria da conspiração pra parar na CPI, meu. Então, assim, é algo que a gente precisa entender, quem sabe na semana do ano que vem eu tenha mais novidades sobre isso. Então, voltando à pergunta original, André, o Partido Conservador hoje, ele passa por um debate interno, ele precisa entender o que o século XXI vai exigir dele, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não pode se perder das suas tradições. Se ele o fizer, ele será um PSDB inglês dentro de muito pouco tempo. A força do Partido Conservador está no interior. Se existe conservadorismo na Inglaterra ainda, é graças à força do interior. Regiões como York,
regiões, inclusive Cambridge. A cidade de Cambridge vota na esquerda, mas você sai 5 quilômetros, o cara já está votando no conservador. Então, você tem o sul da Inglaterra também, que é muito forte. E isso, o conservadorismo hoje está avançando no país de Gales também, que foi um dos países que votou bastante pelo Brexit, justamente por esse ataque às tradições, às famílias, ao modo ocidental de se viver, né? A questão da imigração também pesou bastante, e isso é um fator que ainda une os conservadores, André. O que eu espero da questão dos globalistas é que eles aprenderam, ou talvez eles colocaram em prática algo que eles já sabiam durante a pandemia, é que, no geral, o ser humano, quando assustado, faz aquilo que lhe dizem para fazer, porque será para o bem dele. Começou com as máscaras, depois o lockdown, agora o passaporte sanitário, Deus sabe o que vai vir pela frente. Só que uma hora esgota, né? Que começa aquela coisa, o cachorro que morde o rabo. Eu acredito que o que pode dar medo a nível global, o que pode assustar um sul-coreano e um argentino? Uma invasão alienígena, talvez, mas é um pouco mais complexo. A questão ambiental é algo que une o planeta. Então, como você comentou no meio da nossa transmissão, já estão falando em lockdown climático. Já fizeram greve climática na sexta-feira passada. Daqui a pouco vão começar a pipocar estudos, aguardem. Isso, mas não é que é questão de previsão, é porque já está acontecendo. Eu não posso dizer que adivinhei uma coisa que eu vi acontecendo. André, já estão falando aqui que vai pipocar estudos, dizendo, olha, 2020, a taxa de emissão de gás, não sei o que, o planeta Terra respirou. Agora olha aqui 2021 como voltou a ter um problema nos pulmões do mundo, aquela coisa toda. Então, por que em 2020 o planeta respirou? Porque as pessoas estavam aonde? Na cadeira de gamer, aí, estavam em casa. Então, por que não ficarmos todo mundo 2-3 meses por ano em casa para o planeta dar aquela respirada? Enquanto isso, o governo paga para você ficar em casa. Outra coisa que me assusta é que depois disso tudo, mas aí seria já um processo para depois da pauta ambientalista, a gente está falando em passaporte sanitário agora, né? Meu medo é o passaporte ideológico. Como tudo vai estar digitalizado, como você bem falou, para você ter o benefício, você vai ter que responder uma série de requisitos. Vamos ver o que o senhor Andreassi andou postando no Twitter. Então quer dizer que o senhor tem uma bandeirinha do Trump em casa, interessante, perdeu um pontinho aqui. Vamos ver, então o senhor andou dizendo que o seu peru é grande, vamos tirar mais um pontinho, e por aí vai. You agree that you put some posts on Facebook? Does this look familiar? Legal as. Yep. Did you put this on Facebook? Yep. So the question that's been raised is, were you there? Oh, no problem. Yeah. Is that you? Or Well, were you there? well, does it matter? Yeah, You're handing me paperwork saying I've sent a photo. I'm not handing you anything. I'm asking you a question. Well, you've got the photo, don't you? So that doesn't. You've put a photo on Facebook doesn't Yep. actually confirm whether you were there or not. So I'm asking were you so there? if I say no, you're not going to give me the paperwork. You're going to go home, There's mate. no or- paperwork here to give you. This is my Okay. So information. what are we here for? We're Are here you here to to serve me, Okay, or what part didn't? No. Intimidation. yeah, I know it's just Pretty laughing. it's loserish. It is like sad. I'm doing What is this a job humanity? I've Where are been we asked going to in do. life? I've been You've got the asked to do cops a coming job. around here to tell me that I've been in a protest No, to ask 6 you if months you ago. have- To ask you if you have been. Yeah, In well, July, who gives a that's fuck? 6 It's how months ago. illegal is that? Which part? Going to a protest. Why are you guys here? Why is Because the you're police mass on my gathering. doorstep You're- about a protest? Yeah. Because Why? It's illegal. Black Lives Matter protests fucking 2 weeks before that. Yeah. Yeah, was that illegal? Are you knocking on their doors? Maybe. No, you're not. not. So It's clearly it's clearly so imitating. Why are you working for this corrupt government? What are you guys doing? Who are you serving? Are you serving us, or are you serving the corrupt government and health officials? They want no good for you. They're not there for you. Were you there? What? Were you there? Look, you can answer my question, can't you? No, we No, can't answer your that's the question. whole Well, I won't reason we're answer here. that. Okay. I'll just no comment it. Alright. Like, what are we here for? Well, what part of when I... What the fuck do you want from me? What did you understand when I first told you why we're here? Well, you're asking if I'm at a protest 6 months ago. Yeah. I don't recall. I do not recall. We've been asking I don't you recall. here I'm sorry. because a crime
Times anonymous. I don't Times recall. report. I don't recall. Well, then we'll end the conversation. Unless you want to say anything else. Go ask Andrews. What's your reason for breaching the Cho directions? What are you talking about? I don't recall any health directions, mate. I don't watch that bullshit on the TV. Você tá entendendo onde é que eu quero chegar? Eu não vou ter desconto nenhum e vou ter que pagar o dobro pela cerveja no pub. Ou talvez nem possa tomar. Ou talvez nem possa tomar, porque você é uma pessoa, é um perigo para a sociedade. Então, por seu bem, fique mais 15 dias em lockdown ideológico em casa, até você refletir sobre essa bandeirinha do Trump aí na sua janela. Aí você diz, bom, mas isso é muito teoria da conspiração. Bom, a China já usa esse sistema, meu amigo. E, recentemente, nas eleições da Alemanha, o Armin Laschet, ou Laschet, dependendo, disse que quer implantar um super ministério digital. Ou seja, o governo quer digitalizar as pessoas e saber o que o André anda postando, com quem que ele anda falando, quanto dinheiro ele movimentou e por aí vai. Isso. Dear passengers, people who travel without tickets or behave disorderly or smoke in public areas will be punished according to regulations, and the behavior will be recorded in the individual created information system. To avoid any negative record of person operated, please follow the relevant. 我现在是已经被限制这个自由的出行了，就是订票啊，我们高铁和飞机都不行。我跟你演示一下，我们用这个 APP 来订票。现在是我们从重庆到西安，我们来订一张票，订一张过几天的票。And what does it say? 然后就显示那个出票失败，说我已经被法院依法限制乘坐 G 字头列车。Em cima disso, eles vão criar um sistema de pontuação. Aqui no Reino Unido, André, o conservador Boris Johnson quer implantar o seguinte em janeiro. Se você escanear tudo que você ir no mercado e através do QR Code você escanear, eles vão calcular a taxa de caloria. Se você ficar em um nível aceitável, você vai ganhar um bônus. Sei lá, 5% de desconto na sua próxima compra, que obviamente vai ser o governo que vai arcar com isso. Ou seja, o governo está querendo direcionar o que você vai comer. Isso não é um passaporte alimentar? Né? Porque a pessoa diz, pô, eu tenho aqui um pedaço de bife bonito, coisa mais linda, mas eu vou perder 1 ponto. Enquanto do outro lado, um hambúrguer de soja, eu vou ganhar 3 pontos. Aí o cabeça louca vai lá e compra o hambúrguer de soja. Então, o globalismo, eu acho que ele vai avançar nesse sentido. Assustar as pessoas, mas dizer, não, peraí, a gente tem a solução pro seu bem, mas você tem que respeitar essa lista de exigências. 1984 is, I believe, a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read another like it. I'm not absolutely dissatisfied with it. I think it is a good idea, but the execution would have been better if I had not been under the influence of TB when I wrote it. You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.
Eu queria agradecer aqui ao Ivan Kleber pela participação no nosso evento. Espectador, você deve ter percebido que agora eu me levantei. E nós temos uma surpresa e uma coisa muito importante para te dizer. Esse evento, ele foi de altíssimo nível, nós investimos aqui muito da nossa produção nele e queremos compartilhar com você uma outra informação. Talvez esse assunto possa te incomodar, mas ele é necessário, ele é urgente. Precisamos compartilhar com você essa informação incômoda. Nós, aqui, temos um curso chamado As Raízes Filosóficas do Globalismo. Ele está dividido em 4 aulas comigo, além de acesso às entrevistas completas aqui com o Ivan Kleber, com o Diego Pesce, com a Andrea Medrado e a Fernanda Tactani, e as entrevistas feitas na edição deste evento feita no ano passado. Então, você pode ter acesso a tudo isso. Você deve estar se perguntando, espectador, que informação incômoda é essa que eu me referi? Ela se refere aos custos de produção, ao trabalho que nós empenhamos em fazer esses mini documentários, essas entrevistas. E agora eu convido você a fazer a sua parte. Clicando no link que está aqui na descrição, você pode adquirir o meu curso As Raízes Filosóficas do Globalismo e ter acesso a todos os conteúdos já citados, as entrevistas completas com os convidados do evento O Declínio das Nações. E assim você vai estar nos ajudando a fazer novos documentários, novos eventos, novos cursos. Nós não fazemos nada com dinheiro público aqui. E uma informação importante: este material, este conteúdo, ele não ficará disponível por muito tempo. A sua venda será por um prazo determinado e limitado. Então eu te convido, faça a sua parte e clique no link aqui na descrição para adquirir esse conteúdo. Muito obrigado.